O Paquistão é o país que está transmitindo mensagens entre os Estados Unidos e o Irã, segundo autoridades paquistanesas que falaram à Associated Press. Agora, essas autoridades confirmam o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz. Conversas indiretas ocorrem. Teherã analisa a proposta de cessar-fogo de Washington. A correspondente Joe Brown traz mais detalhes sobre o que ela incluiria. Outra guerra, outro plano apontado por Trump que ele espera que acabe com ela. Mediadores do Paquistão confirmaram que Washington apresentou uma proposta para acabar com a guerra com o Irã e deu a Teherã 24 horas para responder. Nada foi confirmado, mas a mídia israelense divulgou um esboço da proposta. Conforme o acordo, o Irã precisará abrir mão de concessões no programa nuclear, abolir o programa atual e prometer nunca buscar armas nucleares. Proibir o enriquecimento de urânio no Irã, entregar seu estoque atual de urânio enriquecido para a Agência Internacional de Energia Atômica, permitir acesso total da AIEA no Irã e desmantelar os locais nucleares em Natanz, Isfahan e Fordo. A proposta também aborda os grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah e os Houthis, na região. O Irã deve encerrar seu programa de apoio a grupos aliados e parar de financiar esses grupos para obter paz. Em relação ao seu programa de mísseis, eles só poderão ser usados para autodefesa e serão limitados em alcance e potência, cujos detalhes serão finalizados durante as negociações. Os Estados Unidos também pedem a reabertura do Estreito de Hormuz. Em troca, os Estados Unidos ajudarão o Irã em seu programa nuclear civil, inclusive na geração de energia. Eles removerão as sanções e acabarão com o mecanismo de retomada automática das sanções que permite à ONU impor novas sanções em caso de descumprimento. No entanto, o otimismo quanto ao sucesso ainda é baixo. O Irã afirma que terá dificuldades para cumprir o prazo de 24 horas, pois suas comunicações foram interrompidas por ataques e assassinatos entre membros da alta cúpula. O Wall Street Journal informa que os iranianos disseram ao governo Trump que exigem reparações pela guerra, retirada do exército dos Estados Unidos das bases no Golfo, nova taxa no Estreito de Hormuz, garantias de que a guerra não será retomada no Irã e Líbano, suspensão de todas as sanções e permissão para manter o programa de mísseis sem limitações. Um oficial dos Estados Unidos classificou isso como ridículo e irrealista. Washington espera organizar uma cúpula de paz esta semana. Foi sugerido um cessar-fogo de 1 mês durante as negociações para atrair Teherã à mesa. Com Israel relutando em encerrar a guerra e ser improvável que os iranianos cedam às exigências dos Estados Unidos, o plano de 15 pontos já está ameaçado antes mesmo de o primeiro ponto ser anunciado formalmente. Vamos ao vivo a Washington para atualizações com Mike Wagenheim, correspondente sênior nos Estados Unidos da i24 News English. Mike, segundo relatos, o Irã recebeu essa proposta, embora os iranianos estejam negando que qualquer tipo de negociação esteja realmente acontecendo. Vamos falar dos líderes dos Estados Unidos que confirmam que isso está acontecendo. O que se sabe sobre quais líderes dos Estados Unidos transmitem essas mensagens e quem participaria caso as negociações ocorram? Bem, sabe, é interessante porque o governo Trump meio que faz as coisas em comitê. E fontes do Departamento de Estado e da Casa Branca nos disseram várias e várias vezes para não dar muita importância ao que essa ou aquela pessoa está fazendo, quem está conversando com um diplomata em determinado dia. Tudo é meio que feito dentro desse círculo de Trump, Vance, Rubio, Witkoff, Kushner e às vezes Hegseth, e às vezes outras pessoas também entram nesse grupo. Assim, transmitindo a mesma mensagem ao nosso público, eu não daria tanta importância para quem repassa mensagens para quem. Acho que a grande questão que ainda permanece é quem está recebendo essas mensagens lá em Teherã, o que ainda não foi respondido. Quem está envolvido no processo pelo lado iraniano? Eles continuam insistindo, mas não há motivo para acreditar no que dizem. Mas eles continuam insistindo que não receberam mensagens diretamente dos americanos e não confirmaram que receberam. Esse plano de 15 pontos, que parece ser basicamente um copiar e colar do mesmo plano que foi distribuído como um resumo de termos, antes dos ataques às instalações nucleares iranianas no ano passado, após o fracasso das negociações. Então, independentemente de quem acabar ficando do lado das negociações pelos americanos, e pode ser que nem haja negociações, eu acho que primeiro precisamos de clareza aqui sobre quem realmente está atendendo o telefone ou respondendo ao telegrama do outro lado do mundo. Sim, essa é a grande incógnita que ainda temos aqui, Mike.
Também quero te perguntar sobre outra reportagem interessante da NBC News. A reportagem disse que Trump assiste diariamente compilações dos ataques americanos mais bem-sucedidos desde o início da Operação Fúria Épica. O que isso revela sobre o quanto o presidente dos Estados Unidos está informado sobre os planos de batalha e sua percepção de vitória na guerra? Bem, você sabe, o presidente Trump é um presidente diferente em muitos aspectos. Quero dizer, isso não é nenhum grande segredo. E a forma como ele recebe informações é diferente de qualquer outro presidente. E ele processa informações e recebe seus relatórios de uma forma muito mais visual do que qualquer presidente anterior. Isso não quer dizer que ele não esteja recebendo informações também por meios mais tradicionais. Mas essa parece ser uma das formas que o Departamento de Defesa e outros assessores tentaram mostrar a ele os sucessos das Forças Armadas. Há preocupações de que ele esteja recebendo apenas uma parte do quadro e depois se perguntando por que, no Tribunal da Opinião Pública, não há tanto apoio para os sucessos que ele realmente vê em seus relatórios. Não é nada fora do comum que ele receba material de briefing em formato visual. Isso é uma prática de longa data. Mas, novamente, a questão que fica é: ele está recebendo também o lado negativo da guerra? Ele está recebendo os desafios, os obstáculos da guerra que estão sendo apresentados a ele? Em particular, os desafios no Estreito de Hormuz neste momento e outros obstáculos de uma forma mais, digamos, clara do que está sendo retratado na mídia atualmente. Mike, enquanto a Casa Branca pressiona por negociações com os iranianos, 1.000 soldados americanos são enviados para a região. Eles podem chegar já na sexta-feira. Mas fazer o que exatamente? Essa pergunta ainda está em aberto hoje? Ainda é uma grande dúvida. Já falamos um pouco sobre isso antes. Existe essa tendência do governo Trump, quando se trata desses assuntos específicos, de conduzir as coisas em duas frentes ao mesmo tempo, sem parar um lado e seguir com o outro. Eles meio que andam juntos. O lado diplomático, onde o governo Trump diz que quer conversar, que está aberto ao diálogo, a diplomacia é a primeira opção. E também existe o caminho em que eles continuam avançando no lado militar. Só para você saber que, se as conversas diplomáticas não forem bem, tem algo esperando por você logo ali. Isso não é novidade nenhuma. Então, isso faz parte do que o governo Trump tem feito. Existe uma grande preocupação nos corredores do Congresso em ambos os partidos, em relação a colocar o chamado envio de tropas terrestres, qualquer tipo de operação terrestre, especialmente quando o objetivo final e o cronograma disso ainda parecem muito incertos neste momento. E então, quando esse tipo de tropa começar a entrar, quando você vir a 82ª Divisão Aerotransportada começando a ser enviada para a região, quando você vir tropas adicionais sendo usadas dessa forma, começando a ser enviadas para essa região, haverá algumas questões monumentais surgindo na capital. Vale ressaltar, porém, que ontem à noite os republicanos rejeitaram uma resolução sobre poderes de guerra proposta pelos democratas no Senado, que teria limitado a capacidade do presidente de realizar essas operações militares. Então, os republicanos, mesmo que alguns estejam questionando aqui e alguns até criticando abertamente em certos momentos, ainda estão dispostos a apoiar o presidente daqui para frente, pelo menos por enquanto. Mike Wagenheim, ao vivo de Washington, obrigada pelas atualizações, como sempre.